Teremos agora o lançamento da Campati Construção 2025. Para tanto, eu convido ao palco, ele que também será o moderador deste painel, o vice-presidente de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC, Ricardo Dias Miquelon, a quem eu peço uma salva de palmas. Convido também os senhores Antônio Carlos Salgueiro de Araújo, presidente do Seconce Brasil. Gustavo Carnevale Mendes, mestre em Engenharia Mecânica, especialista em Sistemas e Desenvolvimento de Produto de Proteção contra Queda e Análise Experimental. Convido também Haru Ishikawa, vice-presidente do Sinduscom São Paulo e coordenador do Grupo Estratégico de SST da CEBIC. Também convido Lucas Bergman, engenheiro do SESI de Santa Catarina. Todos podem tomar assento. Passo a palavra ao nosso moderador, Ricardo Miquelon. Boa tarde a todos. É com bastante alegria que a gente está aqui fazendo o lançamento oficial, então, da Campati Construção 2025. A Campati é uma campanha de prevenção de acidentes do trabalho, realizada em conjunto com a CEBIC, o SESI, o Seconce e a Secretaria de Inspeção do Trabalho. O objetivo da Campati é promover ações de prevenção de acidente. Esse compromisso permanente que nós temos enquanto entidade com esse tema importante, ele conversa com o que a gente vem falando há bastante tempo sobre evolução do nosso ambiente, cuidado das pessoas, uma preocupação que é fundamental, afinal de contas estamos todos no mesmo barco. Os últimos painéis trabalhamos nos desafios de produtividade e os desafios de escassez de mão de obra e qualificação. O tema de prevenção de acidentes do trabalho, ele conversa de uma forma muito próxima a esses temas, na verdade são praticamente os mesmos temas. E essa campanha então reforça o compromisso da CEBIC com a prevenção de acidente. Vale a pena ressaltar que de 2010 a 2022, nós tivemos um decréscimo de 55% dos acidentes de trabalho no nosso setor. Isso é um número bastante relevante. E nós ocupamos hoje a 6ª posição em relação a acidentes do trabalho. Algumas décadas atrás, nós chegamos a ocupar a 1ª posição. Isso prova a eficiência do trabalho da CEBIC, e não só da CEBIC, mas de todos em relação ao tema de prevenção, e também coloca o nosso setor, coloca uma luz ao nosso setor que se torna, cada dia que passa, um setor mais seguro, um setor mais atraente, um setor mais evoluído em relação ao tema do trabalho e sob a ótica da segurança. Eu vou, em seguida, então, passar a palavra ao Antônio Carlos, presidente do Seconce Brasil, para fazer a sua apresentação. Obrigado, Ricardo. Boa tarde, Ricardo, Haru, Lucas, Carnevale. Senhores, eu não sou muito treinado nessas coisas, não, eu vou ler mesmo, tá? Inicialmente, queremos parabenizar a CEBIC e a CPRT pelo lançamento de mais uma edição da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho Campati Construção, neste ano de 2025, um tema bastante importante, que é a gestão eficaz da segurança e saúde do trabalho em altura na construção. Sabemos que a construção civil tem se empenhado com êxito, como você falou, e nesses números, nesse número que você falou, tem muita contaminação ainda do trabalho informal. Então, se a gente conseguir tirar esse trabalho informal, os nossos números melhoraram ainda mais. Tá?
ao longo dos anos pela redução das ocorrências de acidente de trabalho. Porém, pela gravidade da queda em altura, o assunto é sempre relevante e pertinente. Queremos parabenizar também pelas cartilhas desenvolvidas pela CEBIC, em parceria com o SESI e com o apoio do Secons Brasil, elaborados pelo engenheiro Gustavo Carnevale, aqui presente, que serão apresentadas a seguir. Acreditamos que esse material contribuirá de maneira efetiva para a prática de um trabalho mais seguro em nossas obras. Para quem ainda não nos conhece, o Secons Brasil é a associação que representa os Seconses do país. Atualmente, um total de 15 entidades presentes em 8 estados e no Distrito Federal, atuantes em 28 cidades. Juntos, os Seconses totalizaram mais de 8.000 empresas e beneficiam diretamente 340 mil trabalhadores. Na segurança e saúde do trabalho, os Seconses investem na elaboração e acompanhamento dos programas ocupacionais, especialmente PCMSO e PGR, além de realizar treinamentos exigidos pelas normas regulamentadoras. Sendo associações civis e sem fins lucrativos, os Seconses são mantidos e administrados pelas empresas da construção. Que entendem que prover os seus colaboradores com atendimento em saúde e qualidade não é caridade. É investimento, retorna na forma de um aumento na produtividade, redução de absenteísmo e também na redução dos acidentes de trabalho. Importante ressaltar que, juntos, os Seconses receberam das empresas contribuintes, no último ano, um investimento de mais de 150 milhões de reais, transformando todo esse recurso em atendimentos totalmente gratuitos aos trabalhadores. Agradeço ao Ricardo Michelon pelo convite para participar na abertura desse evento e pela parceria valiosa da CPRT com o Secons Brasil. Muito obrigado e um excelente evento a todos. Obrigado, Antônio, pelas palavras. A parceria do Secons com a CEBIC tem sido fundamental para todos os temas relacionados ao bem-estar do trabalhador. O Secons, com a sua abrangência e com toda a sua capilaridade e capacidade, é uma entidade fundamental nesse sentido. Obrigado pela participação. É um prazer continuar fazendo cada vez mais. Obrigado. Vou em seguida passar a palavra ao Haru. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Ricardo Dias Michelon, vice-presidente da CEBIC, Salgueiro, Antônio Carlos Salgueiro, meu parceiro, conselheiro do Secons, mas presidente do Secons Brasil, Gustavo Carnevale, calculista importante para o setor da construção civil, tá? Obrigado pela presença. Lucas Bergman, que é engenheiro do SESI de Santa Catarina. Obrigado a todos. Desde 2017, a CEBIC lançou essa questão da campanha de segurança e saúde, desde 2017. Todos os anos tem esse lançamento. O lançamento, se você começar a pensar o que nós pensamos antigamente, o Fernando está aqui, nós criamos esse acampate para tentar mudar um pouco da cultura dos empresários, dos pessoal de segurança, mudar um pouco da cultura que segurança e saúde, segurança não é um gasto, que é um investimento da empresa, porque isso dá retorno muito grande para as empresas. Isso é em todo sentido, não dá para mensurar se é X, Y ou Z. O importante é o seguinte, você cuidar do bem-estar do trabalhador, você está fazendo o bem. E na ponta eles reconhecem essa questão. Nós aqui, eu falar em 5 minutos, mostrar esse Brasil como é que é,
Muitos anos eu tenho acompanhado, mais de 24 anos, a questão da segurança e saúde do trabalhador no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, e já rodei o Brasil inteiro para divulgar como coordenador da Comissão Permanente Nacional da NR18. Só que hoje, ainda, 2025, impera muito o improviso. A improvisação que existe nos canteiros de obra, nós vamos falar hoje, o lançamento é trabalho em altura, que é um tema bacana que foi lançado hoje aqui na Campati. O assunto é fundamental, porque o Toninho agora há pouco comentou aqui na Arena, dizendo que 40% dos acidentes fatais é de queda de altura. Então é muito importante. O que foi mostrado agora na Arena, pessoal que acompanhou isso aí, é fundamental. Foi a primeira vez na história da segurança e saúde, nós fizemos a norma técnica de redes, aprovamos em menos de um ano, conseguimos laboratório para fazer ensaio dessa rede, que na América Latina não existe. Quem fez isso aí foi os empresários da construção civil junto com o governo. Então eu queria parabenizar esse trabalho que foi feito, que foi mostrado na Arena, tá certo? Hoje, que eu tenho orgulho, eu fico orgulhoso disso aí. Por quê? Essa foi uma negociação, quando nós aprovamos a NR18, como o Basílio falou, não é nova mais, mas quando nós aprovamos isso aí, nós tínhamos uma conversa entre nós, lideranças do tripartismo, dizendo que a gente tem que criar algumas normas técnicas para apoiar a norma regulamentadora. A norma regulamentadora, todo mundo sabe, é lei, é obrigada a você cumprir. A norma técnica é uma recomendação. Como é que nós, empresários, vamos preocupar com recomendação para segurança e saúde? Nós fizemos norma de rede, ensaio e instalação. Fizemos norma de guarda-corpo, norma técnica de guarda-corpo. Nós estamos na 12ª reunião de norma de andaimes. É inédito isso aí. Nós vamos fazer a norma de andaime. Fizemos 12 reuniões, agora vamos começar andaimes tubulares e suspensos de fachada. Então, por isso que eu queria dizer o seguinte, a improvisação não pode acontecer mais. 2025 tem que ter planejamento. Cada item que você coloca uma linha de vida, se não tiver um calculista que calculou isso aí, que tivesse um projeto, não adianta, meu Deus do céu, vai continuar acidente. Então é muito importante que o empresário se conscientiza que tem que ter profissional gabaritado do teu lado, que faça os cálculos necessários para um guarda-corpo provisório, um acesso aos andaime, uma linha de vida. Tudo isso aí tem que ser calculado e planejado. Não dá para fazer mais em 2025 improvisação. Hoje nós estamos brigando para contratar mão de obra que não tem mão de obra qualificada. Todo lugar que você vai, isso aí. Não é só construção civil. O supermercado não está abrindo hoje o supermercado em São Paulo porque não tem funcionário para trabalhar no caixa. Então está fechado. É desse jeito. A construção civil, além disso aí, nós temos esse agravante. Por isso que eu acho importante parabenizar a CEBIC de fazer essas campanhas. Michelon, em São Paulo, a gente sabendo dessa questão da queda de altura, em 2023 nós lançamos uma campanha do Queda Zero. Então, o Gianfranco Papalon está aqui, ex-auditor do Ministério do Trabalho, e Basílio. Nós rodamos quase 14 cidades no estado de São Paulo, dando a mesma palestra repetitiva, justamente para conscientizar os empresários, trabalhadores que só trabalham com local seguro, entendeu? Então, você está de parabéns. Se depender do Seconce Brasil,
Seconce São Paulo, nós estamos juntos, nós vamos ajudar, nós vamos fazer campanha no Brasil inteiro. Se quiser palestrante, nós temos. Se quiser assunto, tudo que você precisar, o Seconce Brasil vai te ajudar. Nós estamos juntos, Seconce Brasil. Seconce São Paulo é parceiro do Seconce Brasil e nós somos parceiro da CEBIC. Então, conte com a gente. Eu sou um ferrenho lutador por segurança e saúde do trabalhador. Nunca vou deixar de fazer esse trabalho. Pena que tem muito pouca gente aqui dentro. Mas eu queria dizer que segurança e saúde é investimento. Parabéns por contratar Gustavo e a equipe aí para fazer esses manuais bacanas que vai dar de linha de vida, de ancoragem. Eu acho que é pegar esse manual e não deixar na prateleira. Levar para o canteiro de obra. Para o engenheiro, o mestre lê esse troço aí, caramba. Não dá mais. Eu sou indignado com essas questões, que o pessoal não cuida disso aí. Então, me desculpa, passei mais de 2 minutos aí, peguei o tempo do nosso amigo engenheiro de Santa Catarina, que vai falar pouco, né? Mas eu queria só dizer isso aí. Então, eu quero que a CEBIC pode contar sempre conosco. Nós estamos sempre juntos, tá bom? Um grande abraço, obrigado aí. Eu sou assim mesmo. Falar em segurança, eu acho que eu invisto todo o meu tempo para isso aí, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Haru, pelas palavras. E, assim como também comentei no painel anterior, cada vez fica mais claro que o tomador de decisão nesses processos é o empresário. Quem decide em ir pelo caminho da prevenção, quem decide é o empresário. E o nosso papel enquanto entidade é promover as ideias que vão no sentido da evolução do setor. Eu te agradeço por todo o teu trabalho, que inclusive antecede a minha participação em profundidade, todo o teu conhecimento, e a energia que tu coloca, a energia pessoal, que eu tenho certeza que tem o poder de contaminar positivamente quem te escuta, e isso é fundamental para a gente fazer o nosso papel de evoluir o nosso setor, que é o que a gente tanto quer. Obrigado. Em seguida, vamos passar então a palavra ao Gustavo, que vai fazer a apresentação dele. Obrigado, Gustavo. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a primeira oportunidade de estar apresentando aqui. Queria agradecer a CEBIC, ao SESI, Seconce. Queria agradecer aos senhores da mesa, senhor Ricardo, senhor Haru, senhor Antônio, ao senhor Lucas. Vamos fazer uma apresentação aqui, espero que todo mundo aprecie, e eu acho que vai ser bem produtivo. Que maravilha. Bom, a gente vai fazer aqui, né, uma apresentação sobre gestão eficaz da segurança e saúde do trabalho em altura na construção. Tá? Uma breve apresentação. Minha formação é da engenharia, tenho mestrado na área de bioengenharia, que eu busquei fazer para trazer para a área de altura. Tenho experiência como voluntário na elaboração de normas, experiência prática, sou acesso por corda. Minha formação inicial é técnico de segurança, até o professor Antônio participou da minha formação, contribuiu muito. E eu sempre costumo falar que eu sou da área técnica, né? E a gente está falando aqui de gestão, e é importante a gente fazer esse link. Tá? O objetivo da palestra hoje é fazer uma ponte entre os gestores e a parte técnica, a parte de campo, né? A gente tem que entender que a construção civil ela tem uma característica muito específica dos demais setores, né? É um setor muito dinâmico. Você vai fazer um projeto, você vai fazer um determinado estudo, se você não tiver uma antecipação, aquela atividade já foi, né? Então, uma concretagem de uma viga, uma concretagem de uma laje, se você deixar para cuidar da linha de vida, do sistema de segurança no dia que for começar a atividade acabou e você não conseguiu nem instalar um cabo de aço. Então, é muito importante que a gente pense no antes. O planejamento, até a gente viu nas outras
palestras, ele é um fator essencial para a gente ter um sucesso na implantação de segurança. E quando a gente fala da mão de obra também, né, a quantidade de trabalhadores envolvidos, a capacitação do trabalhador, são pontos característicos da construção civil, tá, que a gente tem que levar em consideração. Bom, então vamos falar sobre o tema, né, gestão eficaz. Eu, como bom acadêmico, né, fui atrás dos termos para a gente conseguir desenvolver mais, aprofundar mais. E a eficácia está voltada para o resultado, né? Quando a gente fala a eficácia de uma obra, o prédio construído foi eficaz. Não quer dizer que ele foi eficiente, não quer dizer que a segurança foi eficiente, não quer dizer que a gente teve todos os requisitos atendidos. Quando a gente fala de uma gestão eficaz para saúde e segurança no trabalho à altura, a gente está falando em atender os requisitos de segurança do trabalho à altura. Tá? Que, né, a gente aplica o quê? O velho e bom método do PDCA. Tá? Quando a gente fala em gestão, até hoje não conheço outro método mais simples, prático. E eu vou fazer essa pequena introdução para a gente entrar na parte mais técnica. Tá? Então, dentro do PDCA, vamos identificar o problema, falar um pouco de estatística. Tá? A gente fez aqui um levantamento no Smart Lab, tá? De 2012 a 2022, setores com mais notificações, tá? Então a gente teve em 10 anos a construção civil em primeiro, depois perdemos para a extração de minério, se for considerar os 5 últimos anos, e no ano de 2022, a construção civil de edifícios. Tá? Eu estou pegando a estatística para a gente exemplificar o estudo. Tá? Eu não vou entrar na estatística, porque, como dizia um professor do mestrado, a estatística é a arte de torturar os números para falar o que a gente quer. Então, a gente pode ter várias interpretações sobre isso. A gente pode falar que o setor cresceu e por isso teve mais acidentes, a economia reduziu. É importante que a gente tenha a estatística como uma ferramenta de trabalho dentro da sua organização. Então, você não precisa exatamente tomar como base a estatística geral, mas você pode usá-la como comparativo da estatística da sua organização. Quantos acidentes eu tive, quantos trabalhos à altura eu tenho, qual que é a ocorrência de acidentes. Então, é muito importante que a gente se apegue nos números, tá? Que a gente tenha um estudo com base, uma metodologia científica, para a gente não ficar na base do eu acho. Tá? A gente fala de gestão, a gente tem que ter indicador, tem que ter apontamento para onde que a gente vai caminhar, qual que é a melhor forma de tomar decisão. Tá? Ainda na estatística, né, construção de edifícios, grupos de agentes causadores. Então, eu tenho ali queda de altura, líder de mortes, e tenho agentes químicos e máquinas, lembrando que são dados de 10 anos, tá? De 2012 a 2022. Aqui, de 5 anos, tá? A gente ainda tem a queda de altura como campeão, os 36,7% ali com mortes. Então, realmente, vamos dizer assim, os acidentes que trazem mais óbitos é a queda de altura. E eu fiz uma evolução aqui, né, para a gente também entender. Às vezes fala, nossa, construção civil, meu Deus. Os números, você percebe que teve um momento ali em 2020 que foi para 3º lugar. A gente sempre está entre os 3 primeiros, mas existem melhoras. Tá? Você percebe que a construção ela vai se desenvolvendo, o setor vai melhorando, novas tecnologias vão surgindo, e o setor vai melhorando na questão de segurança. Então, vamos lá, processar esses dados. O que a gente tem? A gente tem que fazer essa segurança. E aí a gente vem com o primeiro ponto. Vamos agora, o principal, tá? Que é a análise do fenômeno, a análise do processo e o plano de ação. É aqui que, na minha percepção, eu percebo que a gente tem um olhar mais importante. Por quê? Porque daqui a gente vai partir para a execução, tá? Da implantação de um sistema de proteção contra a queda. Muitas vezes a gente não vai ter a verificação e muitas vezes a gente não vai ter um plano de ação corretiva. Tá? Você pega uma obra, você fez, eu vou precisar de uma linha de vida, vou precisar de um sistema de proteção, uma rede de segurança, e até parabenizar com relação à rede. Rede é um sistema de proteção coletiva que a gente indica para diversas manutenções de telhado, e até então a gente não tinha uma norma nacional, só tinha uma norma europeia. E é porque a linha de vida não atendia. A rede era o sistema mais indicado. E agora a gente tem uma norma que atende, a gente tem produtos no mercado, soluções no mercado que atendem uma norma nacional. Então,
você tem uma atividade, você implanta aquele sistema e muitas vezes você não tem a oportunidade de fazer uma verificação se está tudo ok, de fazer um controle, de alterar o sistema, porque a atividade já acabou e já passou para outra. Tá? Então, esta parte de definição, onde você está analisando a solução, é muito importante. Tá? O que a gente está falando? Basicamente, do processo de implantação. Tá? É muito simples a gente avaliar uma atividade, bom, o meu trabalhador vai fazer o preparo, vai fazer um acesso, ele vai executar, ele vai voltar da atividade e vai desmobilizar. Tá? Mas a gente esquece, muitas vezes, do planejamento. Tá? Então, o mapeamento, a análise de risco e o projeto fazem parte do planejamento. É muito comum a gente ver as empresas solicitando, eles chamam de turnkey. Eu quero um serviço de projeto, material, execução, tudo num pacote só. Turnkey é um nome bonito para faz tudo de uma vez e vamos tentar colocar dentro da mesma caixa, mas a probabilidade de ter algum erro, de algum desvio, é muito grande. O projeto, o ideal do projeto é que ele seja desvinculado da execução, no sentido que o projetista tem que atender os requisitos da empresa, legais, e dos requisitos técnicos. Se você contrata uma empresa para executar uma linha de vida, onde ela vem com o projeto, vem com o material, vem com tudo, ela vai atender os requisitos do seu fornecedor e vai fazer o projeto caber dentro do orçamento. Isso significa que, às vezes, a empresa contrata um serviço que não atende os seus requisitos de segurança, não atende os requisitos normativos, e a empresa acaba sendo vítima de uma contratação ruim. Tá? É responsabilidade da empresa? A empresa é responsável por quem ela contrata. Tá? Mas a gente tem que entender que a equipe de segurança nem sempre é técnica o suficiente para poder avaliar se determinado serviço ou linha de vida está de acordo. A gente está falando de cálculos mais complexos que, principalmente, o engenheiro poderia avaliar. Então, o projetista tem que atender a empresa contratante. Ele vai entender a atividade, vai entender a necessidade, vai otimizar recurso. Uma coisa que eu percebo muito, as empresas alocando recursos de forma em sistemas que não atendem. Tá? Sistemas que realmente não atendem. E aí você fala assim, poxa, a empresa poderia ter economizado um recurso, ter um sistema mais eficiente e proteger o trabalhador. Tá? A empresa estaria protegida, o trabalhador estaria protegido com bem menos recurso. Tá? Então, a gente dá essa ênfase, né, de que o projeto seja bem feito, tá? E seja parte do planejamento, que se desvincule o projeto. Você só vai conseguir estimar uma instalação ou material se o projeto está pronto. Não dá para fazer inverso, não dá para eu vir fazer uma linha de vida, instalar e depois fazer um projeto. Tá? E é bem comum a gente ver isso no setor. Tá? Bom, espero que meu tempo não tenha acabado já, né? Espero que... Bom, por norma, a gente tem que atender o sistema de proteção contra a queda, tá? De preferência que seja coletiva, e se não for possível um sistema de proteção coletiva, que a gente passe para um sistema de proteção individual. Tá? Basicamente, o SPIQ, essa é a estrutura do SPIQ. Tá? A gente vai ter lá os elementos de ligação, talabarte, trava-quedas, o cinturão, que é o EPI, que a indústria já está bem acostumada, né? Mas agora a gente entrou com esse sistema de ancoragem, né? Que envolve a análise da estrutura, onde eu vou ancorar, as ancoragens estruturais. E ainda dentro deles você pode ter ele permanente ou provisório, certificado, fabricado ou projetado. Tá? É uma tendência da maioria das empresas procurarem o tipo C do dispositivo, que é a linha de vida horizontal, para todas as situações. Tá? Mas a gente tem o tipo B. O tipo B seria o sistema mais adequado, incluindo algumas linhas de vida horizontais, para o setor da construção civil. Vou dar alguns exemplos. Aqui são alguns exemplos de sistemas de proteção provisórios. Tá? Então, você tem ali o primeiro item, um ponto de ancoragem, ele substitui o olhal, aquele olhal com chumbador que você tem que fazer, furar, limpar, chumbar, esperar curar, chamar alguém para fazer o teste de arrancamento. Esse dispositivo você faz o furo, limpa, utiliza ele, você pode até prender uma linha de vida nele, remove e utiliza em outro lugar. Tá? Embaixo você tem duas linhas provisórias também, que você pode instalar e desinstalar
onde você interessar, e os sistemas de trava-quedas para a parte de madeiramento, forma de laje, né? Que a maioria das vezes as empresas buscam a instalação de uma linha de vida. Tá? Sistemas de trava-quedas, retrátil, tá? Desde que seja testado para uma queda sobre quina. Então, os principais desafios. Tá? Vou aqui já fazer uma conclusão. O planejamento, né? Eu acho que o principal desafio é ter uma antecipação das atividades e você ter uma análise com uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes a gente vê a segurança entrando em contato com a gente, buscando uma solução, mas ela não tem um alinhamento e um apoio da produção, por exemplo. A produção quer produzir o mais rápido possível, a segurança fazendo o possível para poder aprimorar a condição dos trabalhadores, mas o ideal é que seja feita uma reunião multidisciplinar. E a formação técnica específica de trabalho em altura para os técnicos engenheiros. Estava comentando agora com o Jean Franco. Hoje a gente tem o curso de NR35. Tá? Quem faz o curso de NR35? O trabalhador, que vai fazer a parte operacional, então ele fica metade do dia vendo parte de norma, análise de risco, que não é exatamente a especialidade dele. E o mesmo curso é dado para o técnico de segurança e engenheiro de segurança. Então, hoje, a nossa formação em altura é muito simplista, é muito superficial. O trabalhador poderia ter algo mais focado para a atividade dele, o técnico deveria ter uma formação mais aprofundada para poder analisar, para poder selecionar. O engenheiro deveria ter uma ponte entre a engenharia e o trabalho em altura. Tá? A gente ministra alguns treinamentos de projetistas e a gente percebe as ferramentas de cálculo os engenheiros têm, mas eles não conhecem do universo da altura para poder aplicar. Então, quando você começa a falar, olha, lembra cálculo de energia, absorção de energia? Ah, eu vi isso em Física 1. Então, mas vamos trazer aqui, ó, isso aqui é a realidade, isso aqui é a aplicação da engenharia. Então, isso precisaria ter uma mudança cultural, inclusive na legislação da NR35, com relação a isso, ter formação específica para os técnicos engenheiros. E, mais uma vez, agradecer a CEBIC, SESI e o Sinduscom pela oportunidade de escrever essa literatura. Tá? A gente fez um trabalho de revisão e de pesquisa, né, no guia para projeto de linha de vida e num guia sobre sistemas de ancoragem. Dentro do que a gente trabalha, do que a gente prega, a indústria da construção civil é o principal consumidor de projeto de linha de vida. Tá? E tem algumas situações que realmente a linha de vida é aplicável e que só uma linha projetada que vai atender. Tá? Mas o que a gente percebe é que ela tem que ser bem projetada. Não adianta você ter um desenho, um memorial, uma RT, se não for feito da forma correta. Tá? Aí é uma falsa segurança que é até pior. Você ter uma linha de vida que se alguém cair ela vai colapsar, é pior do que eu não ter, porque as pessoas estão confiando naquele sistema. Então, essa literatura, a gente faz votos que seja um caminho, né, para que as empresas se adequem e consigam melhorar suas condições e seus projetos. A gente agradece e foi em cima da hora. Maravilha. Obrigado, Gustavo. Obrigado por compartilhar o teu conhecimento. Mais uma vez, esse trabalho reforça o compromisso nosso enquanto entidade de estar promovendo a segurança através da divulgação de informação técnica, né? Assim como o Haru falou da importância da norma técnica, também o trabalho de trazer a informação esmiuçada, ela ajuda muito o empresário e esclarece as melhores práticas a serem adotadas. Obrigado pela tua participação. Eu queria aproveitar a partir também desse trabalho, dizer que a minha participação na CPRT, de certa maneira, foi bastante facilitada nesse sentido, porque está lá o Fernando sentado, que desenvolveu grande parte desse trabalho. A gente só vem dando continuidade ao trabalho que o Fernando fez. Continuando, então vamos dar a palavra agora ao Lucas, do SESI de Santa Catarina, para fazer as suas colocações. Obrigado, Lucas. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. É um prazer imenso estar aqui hoje com esse grupo seleto aqui de pessoas, né?
Eu estava conversando com algumas pessoas, alguns conhecidos aqui já de algumas viagens. Essa aqui acho que já é a minha 4ª participação na Campat Construção, então para mim é um orgulho poder estar aqui conectado aí com a construção civil, né? Em nome do SESI, eu agradeço o convite, cumprimento aqui a mesa também, onde vamos discutir um pouco esse assunto e conectar as ações que nós temos voltadas para a construção civil dentro do SESI, né? A Campat, ela tem um papel fundamental na divulgação de informação e compartilhamento de dados. Eu acho que é um momento que as construções, as pessoas que fazem parte da construção, podem se munir de informações para o dia a dia, e isso é bastante importante, né? A gestão eficaz de segurança e trabalho em altura é o tema aqui que a gente tem discutido, e ela tem uma relação bastante importante com a construção civil, porque acho que dificilmente uma obra não tem um trabalho em altura, então está intrinsecamente ali na atividade. Então é um assunto que na rotina a gente vai ter no dia a dia, então é importante a gente conversar sobre, né? Eu trouxe aqui um pouquinho sobre o SESI, não sei se todos, acredito que conheçam um pouco sobre o SESI, mas nós atuamos aí no Brasil como um todo. Aqui são alguns dados de 2023, trabalhamos aí com mais de 6 milhões de pessoas beneficiadas em programas de ST, e isso a gente tem muito fundamento conectado aqui com a construção civil. Então traz um pouco do nosso propósito e no nosso dia a dia aí como SESI, né? Quando a gente conversou sobre o tema e o que nós poderíamos trazer de boas práticas para conectar, tanto com o assunto da Campat, como também com um tema que a gente está discutindo aqui em relação ao trabalho em altura, né, conversando aqui com as nossas lideranças, a gente entendeu que seria um momento de a gente compartilhar também algumas coisas que nós fazemos. E lá em Santa Catarina nós temos um programa chamado Obra Mais Segura. Ele é um programa que traz uma conexão junto com a indústria da construção civil. E eu vou falar um pouquinho para vocês e mostrar na prática alguns pontos que o Gustavo trouxe aqui para a gente, falando em PDCA, em ações, em como agir dentro da indústria que trazem resultados aí para a gente, né? Então, esse programa ele iniciou em 2017, ele é uma parceria entre SESI, Seconce, na região de Santa Catarina. A gente tem uma parceria bem forte com o Seconce na região. E a gente se perguntava naquela época, né, junto com as lideranças, olhando para os indicadores aqui que o Gustavo trouxe, o que a gente podia fazer de diferente, que tivesse um impacto e mostrasse um resultado no dia a dia dos canteiros, e a gente tivesse adesão. Porque a dificuldade que nós tínhamos era como que eu faço com que isso seja utilizado dentro do canteiro de obras. Então, a gente olhou para um programa com o objetivo de reduzir o número de afastamentos e acidentes ocupacionais lá em Santa Catarina, né? A gente tem uma região que eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é Balneário Camboriú, com um número gigantesco de obras em acontecimento. Simultaneamente, né, a gente fez uma contagem recentemente, passando pela BR, a gente contou mais de 100 obras só próximo da 101. Então é um número grande de obras e isso traz um cuidado maior também para essa região, né? E como que funciona o programa, né? Qual que é o desafio que a gente trouxe e como que a gente quis trabalhar? A gente trabalhou aqui basicamente com 2 linhas de atuação, conectada aqui com a construção civil. A primeira foi a gente atingir na base, que é as pessoas que estão trabalhando ali no dia a dia, e também as lideranças, como que a gente chega nessas pessoas. Então, o primeiro passo aqui em relação ao programa é a adesão. Então, ele é um programa hoje que ele é gratuito para a indústria da construção civil, então as indústrias que participam do programa hoje, elas não desembolsam um valor para participar, porém elas têm vamos dizer assim, uma contrapartida socioeconômica, que é o quê? Participar do programa, efetivamente, trazer pessoas, que são aquelas que já estão hoje na rotina da SST da própria empresa, né? Então, após essa adesão, a gente faz um processo de desenvolvimento de algumas lideranças dentro desse canteiro. A gente buscou trabalhar com as pessoas que estão geralmente na rotina de dia a dia, que a gente chama de supervisor obra mais segura, que é o trabalhador que vai ser responsável por algumas ações dentro do canteiro. E quando a gente olha aqui para o PDCA e as rotinas, ele está totalmente ligado, muitas vezes, com a execução. Então, ele vai lá, ele vai executar, muitas vezes, aquela proteção, vai ler aquele projeto. Então, a gente gostaria de trabalhar com essas pessoas. Então,
construtora ela indica uma pessoa para ser o supervisor de obra mais segura, tem conexão com a CIPA, com as outras ações dentro da empresa, mas a gente indica que não seja o engenheiro da obra, o mestre, mas sim o carpinteiro, o pedreiro, para ele ser um disseminador da cultura a partir desse treinamento e das ações que ele vai executar. Esse canteiro de obra ele recebe a gente chama de uma expensão mensal. Então, partindo aqui para o PDCA, a gente começa um processo de checagem, onde a gente verifica os itens normativos, o atendimento ou não das conformidades ali encontradas. E aqui que a gente conecta muito com a NR35, trabalho em altura, que é um dos aspectos que a gente verifica mensalmente dentro do canteiro, o cumprimento. E eu vou trazer aqui para vocês também um indicador para mostrar como que é a evolução dessas obras dentro do programa e como que isso pode trazer um benefício para ela, né? Essas inspeções, a gente tinha uma dificuldade muito grande no começo de chegar a informação até o decisor. A gente até conversava aqui um pouco antes, né, como que eu vou transmitir e fazer com que aquela pessoa que decida se vai ser feito ou não, qual vai ser a comunicação que eu vou usar para chegar até ela, né? E a gente buscou, a partir da capacitação da equipe e o uso de uma ferramenta, transformar tudo aquilo que a gente inspeciona em valor monetizado. Se é um risco de multa, se é um risco de acidente, o quanto que isso poderia trazer de impacto negativo, pensando numa possível inspeção, um acidente para aquele canteiro. E isso é transmitido mensalmente para as lideranças das obras, para eles entenderem, em relação a essa inspeção, o risco de multa aqui desse canteiro é X, né, você pode discutir com suas lideranças para transferir, mudar esse recurso para um investimento em segurança e realizar as ações. Então, foi uma forma de comunicar que a gente achou melhor para atingir as lideranças dentro do canteiro, né? E esse agente SOMAS que eu mencionei, que é capacitado, ele tem uma atividade semanal que é de organização e limpeza. Olhar para o processo do canteiro, fazer um checklist semanal em relação a aspectos de organização, limpeza, uso de equipamentos de produção individual, de rotina mesmo de saúde e segurança, e faz uma conexão junto com o nosso técnico, geralmente um técnico de segurança, com um engenheiro que faz a inspeção mensal, né? Então, além desse agente SOMAS, tem essa visita que é feita pelo SESI ou pelo SECONSE, ali, dependendo das regiões. E uma outra estratégia que foi utilizada também dentro do processo foi de reconhecimento dos canteiros que têm um bom desempenho no programa. Então, aqueles canteiros que têm um bom atendimento do nosso checklist, né, do nosso inventário, que não possui risco grave iminente no canteiro e tem um agente SOMAS atuante, a gente reconhece ele com um selo, a gente chama de selo Obra Mais Segura. Ele é um selo mesmo, uma placa para você colocar na frente da obra e identificar que ali é uma obra que tem uma parceria com o programa e atende os requisitos. A gente tem um regulamento estadual, então todas as obras elas são inspecionadas e verificadas com o mesmo critério. Esse selo ele fica na frente do canteiro de obra e ele tem um QR Code onde você pode ler o regulamento, entender como que funciona, qual o número de visitas, até para a gente dar transparência para o processo de inspeção. Então, a proposta do programa é a gente trabalhar com o PDCA dentro da obra e fazer com que esse assunto nunca esfrie, né? Todo mês vai ter alguém ali lembrando a empresa, e aí a gente acaba criando uma competição, tanto dentro da própria construtora, no mercado, em busca do selo e trazer mais segurança para dentro do canteiro de obra, né? Então, a gente tem várias empresas aí engajadas junto com a gente, e a partir do momento que aquela canteiro de obra ele adquiriu o selo e passou-se um tempo, a gente também realiza algumas ações de promoção à saúde. A gente identificou, às vezes, algumas lacunas dentro dos canteiros que precisariam ser trabalhadas em relação à saúde do homem. Então, esses canteiros que mantêm o selo por um período maior, a gente também oferece esse trabalho. Muitas vezes vai lá um enfermeiro, um médico, faz uma palestra, o dentista, buscando promover também a saúde dos trabalhadores dentro do canteiro de obra. Bom, já trouxe para vocês um pouco como funciona. Então, a gente busca reduzir esses acidentes dentro dos canteiros, melhorar a saúde, segurança, olhar para a percepção da comunidade em relação aos canteiros, né, para tirar essa imagem do patinho feio ali daquele canteiro dentro da região. Então, a gente mostra que o canteiro ele tem uma preocupação maior com a segurança e está olhando para os processos, né? E a gente promove aí uma cultura de forma uniforme em todos os níveis da empresa. Quando eu trabalho
com investimento, valores com a liderança e também com a disseminação de segurança em todos os operadores ali dentro do canteiro. Então, a gente entende aí que a gente também traz mais produtividade. Para vocês entenderem um pouquinho o tamanho também da abrangência hoje do programa, nós atingimos em fevereiro 367 obras ativas simultaneamente dentro do programa. Pelo menos uma vez por mês a gente visita esses canteiros e já certificamos até agora 170 canteiros. Então, 170 canteiros, eles atingiram os requisitos ali dentro do programa. Já passamos aí de mais de 25 mil colaboradores dentro do envolvimento com o programa. Também tivemos aí um número bastante expressivo de inspeções, em torno aí de mais de 6 mil. E a gente tem uma quantidade bastante expressiva no litoral, que é onde a gente tem mais construção, e a gente tem o objetivo também agora de atingir até o final desse ano em torno de 500 obras ativas. Então, a gente está com um trabalho bem forte lá em Santa Catarina de levar também para outras regiões do estado. Então, diariamente aí a gente visita canteiros e busca a adesão dessas empresas aí em participar conosco. E conectando aqui com o assunto, né, e também com o que o Gustavo trouxe, a gente tem um sistema informatizado onde a gente faz os registros de todas as inspeções, chamado SAFE, e a gente consegue acompanhar cada uma dos quesitos e entender como que essas construtoras e canteiros estão desempenhando. E aqui eu trouxe um recorte para conectar aqui com o assunto de trabalho à altura, em relação à conformidade ao uso do SPIC, né, do Sistema Individual de Proteção contra Quedas. Esse aqui é um recorte de 2022 até agora. Então, a gente consegue, através aqui de um cálculo matemático, né, calcular como que está a tendência linear desse atendimento. Aqui, basicamente, no mês de outubro do ano passado, a gente atingiu 89% dos canteiros de obras com conformidade no uso do sistema. Então, a gente tem, se não me engano, são 5 requisitos que são olhados em relação a projeto, implantação, se está acontecendo utilização, se o sistema de ligação entre o trabalhador e o sistema está correto. Então, a gente observa que durante o decorrer do período, em um sistema de PDCA eficiente, rodando, a gente tem um ganho para esses canteiros de obra em relação à segurança. Eu aumento a conformidade e, consequentemente, eu tenho mais segurança para esses trabalhadores, reduzo o risco de multa, o risco de embargo dentro do canteiro, e a gente olha para esse processo. A gente também fez um estudo, que eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas vou comentar com vocês, em relação também a risco de multa. A gente olhou também, durante todo o período dentro do programa, como que esse valor médio do canteiro ele variava. E a gente observou uma redução. O valor médio de multa nos canteiros ele estava em torno de 30 mil, e ele reduziu para 22 mil, então a gente teve uma redução ali de 8 mil em relação ao valor médio de multa no decorrer do período ali que a empresa participou do programa. E isso são ferramentas e informações que a gente utiliza muitas vezes nas negociações, que o técnico, o engenheiro, lá na rotina do dia a dia, vai trazer para buscar implantação das medidas de segurança dentro do canteiro, né? E o programa ele traz esse desempenho, esse olhar para o sistema, conectando aqui também com um bom manual, com boas informações, a gente consegue ter sucesso. Pessoal, gostaria de deixar aqui um QR Code também, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o programa, também está os nossos contatos ali, também a gente está à disposição para conversar posteriormente, e quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais. A gente é uma parceria bastante forte lá em Santa Catarina com o Seconce, então algumas regiões o Seconce opera o programa, outras o SESI que opera, então a gente faz aí uma dobradinha, depois a gente deixa disponível também para consultarem o QR Code, né? E para fechar aqui, eu gostaria de reforçar o que o Gustavo trouxe aqui no final da apresentação dele também, que é a gente utilizar esse material para as nossas rotinas do dia a dia dentro da construção civil, né? Pegar os gestores, talvez fazer os recortes das principais informações aqui dos guias, imprimir, colocar na obra, fazer com que essa informação ela rode e aquelas pessoas que vão utilizar no dia a dia tenham acesso a essas informações. Né? Não deixar só um documento digital guardado lá numa pasta, né? Fazer com que ele aconteça e esteja aí na rotina de todo mundo, né? Pessoal, agradeço aí a oportunidade, a compreensão de todos, e fico à disposição para esclarecimentos.
Maravilha, Lucas, obrigado pela tua apresentação. É muito interessante, até conectando com o que o Haru falava sobre não é gasto, é investimento, né? O trabalho de vocês, ele traz uma tangibilidade ao tema da prevenção, porque muitas vezes a prevenção, na verdade, a gente está evitando que algo aconteça, ou seja, a tangibilidade do resultado é muitas vezes mais difícil, e esse projeto, pelo que eu estou entendendo, ele potencializa essa tangibilidade no momento que tu cria esses indicadores e esses números. Eu acho que ajuda a potencializar essa percepção de investimento que é a prevenção de acidentes. Mas, enfim. Pessoal, obrigado a todos pela participação. A gente, então, começa hoje a Campat 2025, uma importante ação em conjunto da CEBIC, do Seconce Brasil, da Secretaria de Inspeção do Trabalho e do SESI. E a gente espera, com essa ação, cada vez ajudar a evolução do nosso setor, cuidando dos nossos trabalhadores e melhorando o nosso ambiente de trabalho. Obrigado a todos, obrigado Lucas, obrigado Gustavo, obrigado Antônio, obrigado Haru pela participação nesse painel. E por aqui a gente vem encerrando. Obrigado.